Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus, mais uma vez, sejam derramadas sobre cada coração, sobre cada vida, viu? Estamos aí iniciando mais um culto online, ainda online, né? Pelo menos no meio da semana. E vamos aí, né? Fazendo o que tem que ser feito. Estamos aí distantes diante da situação aí, mas podemos ter, né? No caso, o benefício das redes sociais, através aí da tecnologia, para podermos beneficiar, né? Aqui do meu lado está a pastora Luciane, que vai dar uma noite dela também. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. A gente agradece por você estar conosco, né? Amém. É um privilégio poder entrar na sua casa, né? Estar junto com a sua família nesse momento, levando a palavra de Deus, amém? Então prepara o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você, amém? Amém. Glórias a Deus, né? E nós vamos ter aquele momento gostoso de louvor, antes de entrar propriamente dito na palavra de Deus. Então que você adore, que você louve, que você se achegue diante de Deus, abrindo o seu coração, permitindo que Ele venha também receber de você e da sua casa, da sua família, a adoração ao qual Ele é digno, ok? Vamos ter esse momento de louvor, daqui a pouco nós estamos de volta com a palavra de Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. Eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu pararia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
É isso aí, depois desse momento gostoso de louvor aí, em que nós adoramos a Deus, em que Ele realmente receba a nossa adoração, o nosso louvor, agora vamos direto à palavra do Senhor, né? Vamos direto à palavra de Deus, permitindo que ela venha trabalhar no nosso coração, trabalhar em nossa vida, fazer a diferença em cada um de nós. Amém? A pastora vai estar lendo um texto aí de abertura e logo em seguida ela vai estar orando e nós teremos sequência aí com a ministração da palavra de Deus. Pastora? Amém. Vamos lá? Se você pode, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler no Evangelho de João, no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 21, verso 4. Amém? Vamos à palavra? Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Amém. Vamos orar? Amém. Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio de estar aqui em comunhão com os irmãos, mesmo não estando fisicamente juntos, mas há uma comunhão, ó Pai, espiritual, onde nós somos ligados, ó Pai, através do Teu Espírito Santo um ao outro. Obrigado a Deus pelo privilégio de compartilharmos a palavra do Senhor. Pedimos que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha falar conosco, abençoe o Teu servo, usa ele de forma sobrenatural, ó Pai, para que a palavra de hoje venha trazer cura, restauração, ó Pai, um avivamento em nossos corações, ó Deus. Abençoe cada lar, cada família que está nesse momento acompanhando esse culto. Que cada um receba a Tua palavra e seja abençoado por Ti, ó Pai. Nós agradecemos, nós oramos e nós consagramos a Ti esse culto, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, como vocês viram aí na descrição do nosso culto de hoje, do nosso encontro de reflexão e vida, o título é Jesus Irreconhecível, né? E parece uma coisa um tanto estranha, né? Mas não reconhecer Jesus é mais comum do que se pode imaginar. Muitas vezes, né, nós achamos até mesmo um absurdo. Mas como é que pode alguém não reconhecer Jesus? Como é que pode alguém não perceber que Ele é o Filho de Deus? Né? Como alguém, né, não pode, né, perceber que Ele é o Senhor dos Senhores? Né? Mas na verdade isso acontece com muita frequência, o não reconhecer Jesus. E nas Escrituras Sagradas nós encontramos vários textos a respeito disso. Né? Vamos contar aqui alguns pontos, né, algumas passagens que tratam sobre isso. Né? Por exemplo, de volta para Galileia, os discípulos de Jesus eles foram fazer aquilo que melhor sabiam fazer. Né? Inclusive o texto que a pastora leu faz parte dessa história. Olha só que, né, o que narra o que os discípulos fizeram logo após aí a ressurreição de Cristo e Jesus orientando para que eles fossem para Galileia. Eles foram para Galileia e lá eles foram, como disse, fazer o que eles sabiam de melhor, que era pescar. A pastora vai estar lendo um texto lá em João, capítulo 21, né, dando sequência à leitura aí. Por favor, pastora. Amém. Vamos lá? Amém. Nós vamos ler João, capítulo 21, verso 3 agora. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, eles, né, foram sair para pescar, e ao amanhecer eles viram um homem na praia, mas não reconheceram quem era. Frustrados por não conseguirem pegar nada durante a noite toda, eles ouvem aquele estranho que estava lá na praia gritar o seguinte: Perguntou-lhe Jesus, filhos, tens aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhes, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então tá aí, né? E houve esse milagre, houve essa situação realmente maravilhosa, né? E em meio ao milagre, é interessante isso, que foi em meio ao milagre que João reconheceu que era Jesus. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Gente, presta atenção, já havia mais ou menos de 10 a 15 dias que Jesus havia ressuscitado. Todos os discípulos já o haviam visto e conversado com ele. Mas naquele momento, os discípulos só o reconheceram depois do milagre da pesca abundante. Então nós encontramos aqui a primeira história de pessoas, inclusive discípulos de Jesus, que não o reconheceram de imediato. Temos ainda uma outra história muito interessante, né? Outra passagem que nos revela a dificuldade em se reconhecer Jesus. E isso ocorreu logo após a ressurreição, né? O texto está lá em João, capítulo 20, a partir do verso 1. Amém. Vamos lá? João 20, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
Então tá aí, né? Maria Madalena foi lá, talvez para se encontrar com as outras mulheres que, né, iam lá, no caso, embalsamar, iam lá perfumar, melhor dizendo, não embalsamar, mas perfumar o corpo de Jesus, porque não houve tempo na sexta-feira, devido à sexta-feira se findando, entrando ao sábado, né? E a Maria Madalena chegando lá, ela percebendo que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo, ela começou a chorar. E em meio a isso, a esse choro, aquele desespero, sem saber o que estava acontecendo, apareceu um homem. E o texto diz o seguinte: Nisto ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Olha só que coisa interessante, né? A Maria Madalena, ela não reconheceu a Jesus, mesmo esse estando tão próximo dela, né? Ela não conseguiu reconhecer, e aqui não vamos entrar em detalhes do porquê disso, mas ela não reconheceu, né? E ela só reconheceu que era Jesus quando Jesus falou o nome dela. Isso, ela se despertou, ela disse: Rabone, mestre. Então temos aí mais uma história de que pessoas próximas de Jesus não o reconheceram. Uma outra história ainda, né, um outro momento em que Jesus não é reconhecido, talvez esse seja o mais dramático. Eu acho que esse aí talvez seja o mais complicado, né, a dificuldade dos discípulos não terem reconhecido Jesus. Foi quando 2 dos discípulos de Jesus, eles saem de Jerusalém e vão para um povoado, né, povoado em que eles moravam, né, era o povoado de Emaús. Olha só a história, está lá em Lucas 24, a partir do verso 13. Também, vamos lá? Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então tá aí, 2 discípulos, né, no meio daquela situação lá, ressuscitou, não ressuscitou, né, tá vivo ou não tá vivo, enfim, eles resolveram falar: vamos para casa, porque madrugada não dá para resolver nada. E seguiram para ir para casa, né? Um povoado pertinho de Jerusalém chamado Emaús, né? Eles vão caminhando, vão conversando sobre a situação, que, né, teve algumas mulheres que falavam que estava vivo e tal, aquela coisa toda. E um homem se aproxima deles, conversa com eles, e os discípulos não reconhecem que é Jesus. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu disse que essa passagem talvez seja mais dramática, porque foram aproximadamente 10 quilômetros de caminhada. Dá no mínimo aí 2h30. Você está andando com uma pessoa durante esse período, esse percurso, dá mais ou menos umas 2h30 andando aí numa toada razoável, né? Foram 2h30, pastora, estando na presença de Jesus. E aqueles discípulos não o reconheceram. Foi só já lá, ali no povoado de Emaús, ao partir do pão, é que aqueles discípulos reconheceram que era Jesus. E o texto para nós, pastor. Lucas 24, agora o 30 e o 31. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha que coisa interessante, gente. Aqueles discípulos não reconheceram a Jesus, mesmo estando na presença dele, por pelo menos 2 horas, né? Eles só o reconheceram quando Jesus partiu o pão, dando graças. Sentado na mesa já. Sentado já na mesa, depois de 2 horas de caminhada, houve essa situação. Uma última passagem sobre a dificuldade em se reconhecer Jesus não é bem uma questão de falha no reconhecimento visual, mas sim uma falha no reconhecimento de crer nas palavras daqueles que testemunham acerca de Jesus. Voltando um pouquinho logo, né, após esse episódio aí, no caso com os discípulos de Emaús, Jesus ele aparece aos demais discípulos em Jerusalém. Porém, Tomé não estava com eles. Olha o que o texto diz lá em João capítulo 20. Também vamos lá. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, Tomé não acreditou na palavra dos companheiros, né? Mas uma semana depois, Jesus reaparece aos seus discípulos
Só que agora Tomé está presente. E olha só a situação. Vamos lá, agora é o verso 26 e 27. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então tá aí, né? Tomé não acreditou no testemunho dos seus companheiros de apostolado, tá? Mesmo passando uma semana em meio aos rumores da ressurreição de Jesus, porque aquela semana lá com certeza foi ali um fuá naquela cidade de Jerusalém, né? E com certeza ressuscitou, não ressuscitou, os soldados dormiram, os discípulos roubaram, enfim, de qualquer forma houve um movimento ali, né? E Tomé, em meio a todo esse movimento, em meio a toda essa situação, ainda não acreditava, né? Tomé só foi crer quando ele viu Jesus face a face, desafiando a colocar o dedo e as mãos em suas feridas. Como eu disse no início dessa ministração, não reconhecer a Jesus é muito mais comum do que se imagina. Nos textos citados, nós vimos que aqueles que não reconheceram a Jesus de imediato, só o reconheceram depois de Jesus ter realizado algo. Eles tinham já uma comunhão com Jesus, eles tinham já um conhecimento de Jesus, mas principalmente após a ressurreição do Mestre, né, houve ali um choque, né, houve ali um baque, né, e não houve um reconhecimento imediato. Só depois que Jesus realizou algo é que aqueles discípulos, aquelas pessoas o reconheceram. Na praia precisou do milagre da pesca em abundância. No sepulcro precisou ouvir-se a voz do Mestre. Em Emaús precisou-se o partir do pão. E com o apóstolo Tomé foi necessário desafiá-lo a tocar em Jesus. Com muitas pessoas é assim, gente. É necessário algo mais do que a simples, entre aspas, é claro, a simples presença de Jesus. Alguns precisam de milagres, outros de ouvir a voz de Deus ou a voz de Jesus. Outros precisam de instrução, como foram os discípulos de Emaús. E outros ainda precisam tocá-lo. São um mecanismo, vamos dizer assim, que Deus nos concede por misericórdia. Pois, na verdade, gente, crer é o suficiente para termos a presença e o acolhimento de Jesus em nossas vidas. Há vários textos na Palavra de Deus, a pastora vai estar, no caso, citando eles aqui, né? E para você compreender que é necessário apenas crer. O primeiro texto se refere exatamente na questão de Tomé, né? A resposta que Jesus deu a Tomé, logo após que Tomé se espantou e disse: meu Deus, Senhor meu, né? Ficou ali realmente espantado em ver Jesus, né? Tanto que, né, durante todo um período que ele vinha duvidando. E depois tem outros textos que falam exatamente da necessidade de crer, e que essa necessidade de crer, ela é suficiente. Basta crermos. Pastora, por favor. Amém. Então vamos lá, né? Vamos ler um pouquinho mais do capítulo 20 de João, agora o verso 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Agora nós vamos em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Hebreus, capítulo 10, verso 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então tá aí, gente. A fé é suficiente para nos conduzir a uma nova vida. E eu quero perguntar nessa oportunidade, já que é um encontro de reflexão e vida, eu quero que você reflita. E você? O que é preciso para você reconhecer Jesus? De que forma você reconhece Jesus em sua vida? O que se faz necessário para que você reconheça Jesus como seu único Senhor, Salvador e Mediador? É algo que eu quero que você reflita, que você pense. O que é preciso para você reconhecer Jesus? Se você precisa de algum mecanismo para reconhecê-lo, né, não há problema nenhum quanto a isso.
Nós não estamos aqui de maneira nenhuma, através dessa ministração, condenando os discípulos ou essas pessoas que de imediato não reconheceram. Jesus não fez isso, Jesus não repreendeu ali, né? Com exceção de Tomé, porque Tomé no caso foi mais ousado, né? Podemos dizer assim. Mas nós podemos ver que em nenhum momento ali, né, Jesus chegou e falou: mas como você não me reconhece? Como você não sabe quem eu sou? Como você não me reconheceu de imediato? Nós não vemos Jesus fazendo esse tipo de posicionamento, tomando esse tipo de posicionamento com ninguém. Então não é essa a proposta desse povo. Então, quer dizer, se de repente você precisa de algo diferente para que você reconheça Jesus, busque isso em Deus. Você precisa de um milagre, se você precisa de ouvir a voz dele, se você precisa de instrução, se você precisa tocá-lo, não há problema nenhum em pedir isso a Deus, não há problema nenhum em querer buscar isso para que você possa ter ali a sua fé avivada, a sua fé despertada. Mas uma coisa eu quero que você também entenda: você pode usar esses mecanismos, mas somente crer é suficiente. Somente acreditar é suficiente. Somente confiar que aquilo que Deus fez por meio do seu Filho Jesus é o suficiente para que o próprio Jesus esteja com você, ande com você, ensine você. Você quer reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador em sua vida? Você deseja isso? Nós que estamos aí reunidos em família, né? Você esteja aí diante do aparelho de televisão, diante do celular, e tem alguém aí junto a você, um familiar, um parente. Como é que se reconhece Jesus? Você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Nós vamos orar a respeito disso. E como eu disse, nós não estamos com um propósito aqui de condenar ninguém que não o reconheceu de imediato. Nós estamos com um propósito aqui de que Deus providencia meios e recursos para reconhecermos que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus é o nosso único mediador. Então é sobre isso que nós vamos orar. Eu pedi que você segure na mão de alguém que está perto de você. E a pergunta é isso. É essa: você quer reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador na sua vida? E se você já diz conhecê-lo, você tem facilidade ou dificuldades em reconhecê-lo? O que é necessário para você perceber que é Jesus que está perto ali, que é Jesus que está próximo ali? É importante nós avaliarmos isso no nosso coração. É importante nós alimentarmos, né, essa visão do quanto reconhecemos ou não Jesus. A pastora vai estar dirigindo esse momento de oração nesses dois aspectos: a respeito de você que quer reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, e você que tem dificuldades de reconhecer. Embora você já o conheça, você já entregou a sua vida a Ele, mas tem essa dificuldade de reconhecê-lo. Então, que possamos ter esse discernimento. Vamos orar para que possa haver essa sensibilidade e assim sermos abençoados. Pastora? Também vamos orar. E uma coisa acho que em comum nessas passagens é que Jesus foi ao encontro de todos eles. Com certeza. Jesus deu o primeiro passo. Jesus foi até os discípulos, foi até Maria. Jesus foi ao encontro daqueles porque Ele queria estar junto, queria ser reconhecido. E ainda assim hoje, né? A Bíblia fala que Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Aleluia. E esse mesmo Jesus, Ele continua entrando em nossas casas, entrando em nossos lares, né? Insistindo conosco para que nós o reconheçamos como Senhor e Salvador. E mesmo que já teve essa atitude, que já tomou essa postura, muitas vezes nós acabamos nos perdendo de Jesus e deixando de reconhecer a sua voz, a sua presença, mas Ele sempre insiste conosco. Nós temos os exemplos dos próprios discípulos, né? Exato, o discípulo amado só reconheceu Jesus depois, né? Depois do milagre. E a questão, como eu falei, que a passagem mais dramática é aquela de Emaús, porque foram 2 horas, mais de 2 horas, caminhando ao lado de Jesus, inclusive Jesus instruindo, ensinando acerca das Escrituras. E eles só foram ali, no caso, reconhecê-lo já no fim da caminhada, em casa, partindo o pão. Então, não é uma questão de repente, você que já teve uma experiência com Cristo e de repente você perdeu essa sensibilidade, ou perdeu esse discernimento, ou as circunstâncias, né? Porque eu acredito que não vamos entrar em detalhes do porquê que cada um não reconheceu Jesus, né? Não sabemos, né, todos os pontos, né? Não sabemos não temos todas as peças da circunstância, né? Mas o fato é que, nem a pastora disse,
O fato é que Jesus, ele procurou ser reconhecido. Ele quer, né? Jesus Ele quer ser deseja reconhecido em nossa casa, em nosso lar, em meio à nossa família, né? Exatamente. Em meio, né, aqueles que convivem conosco no dia a dia. Jesus quer estar ali junto, fazendo parte. Jesus está vivo, Jesus é uma pessoa, Está né? presente. Ele está presente. E muitas vezes nós não percebemos isso, né? Que Jesus está, ele está aí agora, ele está aqui conosco. E isso é muito importante, né? Amém. Vamos orar. E você olha, se você tem, como o pastor falou, essa dificuldade, é normal, como foi mostrado para os discípulos, abre o teu coração. Porque o que nós não podemos é continuar não reconhecendo Jesus. O problema é esse, é permanecer sem reconhecê-lo. É permanecer sem saber que ele está conosco. Isso não pode. Então, abre o teu coração nessa noite, peça a Jesus. Nosso Deus é tão amoroso, tão misericordioso, como o pastor falou, ele não está condenando, nem julgando quem não conhece ainda. Ele está se fazendo a conhecer, ele está se deixando conhecer. Isso é o mais importante. Amém? Jesus está falando com você agora. Vamos orar? Amém. Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor. Deus. E Deus, nós queremos agradecer, primeiro agradecer pelo amor de Jesus, Amém, tão grande Jesus. amor de Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, entregou a vida dele naquela cruz, já ressuscitou. E após a ressurreição, Jesus tem vindo ao nosso encontro. Esse Jesus vivo, esse Jesus maravilhoso, que nos ama de forma maravilhosa, tem vindo ao encontro de cada um de nós, tem falado aos nossos corações, tem nos ouvido e feito situações, circunstâncias acontecer para que nós venhamos perceber a presença dele. Aleluia. Pai amado, perdoa, porque mesmo assim às vezes nós não percebemos. Muitas vezes nós estamos ali tão perto, mas ao mesmo tempo o nosso coração tão longe e não identificamos o amor de Jesus, não identificamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, do nosso lar, da nossa casa. Deus perdoa, Pai, às vezes a nossa incredulidade, como a de Tomé, às vezes nós somos incrédulos, ó Pai, e rejeitamos o grande amor de Jesus, mas que nessa noite, ó Senhor, o Senhor venha nos perdoar. Confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sim, Deus. Perdoa, Pai amado, todos os nossos pecados, Sim, nossos Deus. erros, as nossas falhas. E que nessa noite os nossos olhos sejam abertos. Como daqueles discípulos foram abertos seus olhos naquele momento. Que os nossos olhos sejam abertos. Em nome de Que os nossos Jesus. ouvidos sejam abertos. Sim, Deus. Que haja nesse momento em cada família, em cada lar, uma sensibilidade para sentir a sua presença. Cada um que está com o coração aberto, cada pessoa que está orando nesse momento de forma sincera, que eles reconheçam a tua presença, Amém. que Jesus seja conhecido por nós nesse momento como o Senhor e Salvador. Pedimos a tua presença, Jesus, real em cada lar, em cada família. Aleluia. E nós agradecemos por isso. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor não se afasta de nós. Obrigado porque o Senhor continua acreditando em nós, Glória ao teu insistindo nome, Senhor. em estar presente em nossas vidas. Amém, Jesus. Nós agradecemos por isso. Obrigado. E entregamos ao Senhor as nossas vidas. Amém. E entregamos cada lar, cada família na mão do Abençoa, Senhor, Deus, abençoa. para que eles sejam abençoados com essa Em presença nome de maravilhosa. Jesus. Em nome de Sejam Jesus reconhecidos. Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. E você sinta a presença de Jesus aí com você nesse momento. Amém. Amém? Reconheça Ele como o Senhor da sua vida. Isso vai mudar completamente a estrutura que você tem aí em casa vivido. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Amém? Deus possa estar nos abençoando aí tremendamente, agindo em nossos corações. E nós estamos já caminhando para finalizar nosso encontro de reflexão em vida na sexta-feira. Lembrando que amanhã, né, sábado, tem o Pit Stop Church, também online, né, somente online, por enquanto está tendo aí, no caso, todos os cuidados, né, a respeito aí da pandemia, né, do coronavírus. Então amanhã teremos o Pit Stop somente online. No domingo, o culto é presencial. Então queremos convidar você a estar presente, é claro, tomando todas as medidas, Sim. né, de precauções, de cuidados, né? Se de repente você tem algum sintoma aí que possa estar trazendo qualquer tipo de desconforto, você não, né, permaneça em casa, esteja realmente aí acompanhando, porque embora o culto vai ser presencial, nós estaremos, no caso, transmitindo também pelo Facebook e pelo YouTube, né? Mas esteja presente, né? Esteja lá junto, adorando, orando, se chegando diante do Senhor. Amém? Alguma coisa mais, pastora? É isso aí? Deus abençoe. Amém. Então tá bom. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Reconheça Jesus
aí no seu coração e você vai ver a diferença que vai impactar a sua vida. Amém? Vamos encerrando. Fiquem com Deus e até amanhã no Pit Stop, se Deus assim permitir. Amém. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.